Olá, tudo bem? Meu nome é Edson André, sou estudante do curso de especialização ofertado pela UERGS, Unidade 4, Três Passos, Manejo Sustentável dos Solos. Vamos fazer uma atividade que foi proposta pelo professor da disciplina de Agricultura de Precisão, pesquisar um artigo e fazer um resumo, uma resenha, né? E nós vamos apresentar e fazer uma discriminação desse artigo que foi proposto. Fazer o compartilhamento da tela. Então, a disciplina, como eu comentei, é agricultura de precisão. E o artigo é sobre esse tema, que é a utilização de geoprocessamento na agricultura de precisão, e, em inglês, Use of Geoprocessing in Precision Agriculture. Os componentes do grupo da atividade que foi desenvolvida é o Milton Nair, Edson André Goulart, que está apresentando, e Ayrton Andrigueto. E o professor responsável por conduzir essa disciplina é o Diego, professor Diego. Uma introdução desse artigo que foi trabalhado, né? E nas últimas décadas ocorreram diversas transformações tecnológicas, fazendo com que as organizações alterassem o seu ambiente em todos os níveis possíveis, resultando em uma reestruturação dos sistemas de gestões adotada, junto à análise da necessidade de implementação de tecnologias processuais, segundo o autor Augusto et al. 2012. A agricultura de precisão auxilia o agricultor e os profissionais da área a tomarem decisões por meio de dados específicos históricos de produtividade aplicada e a qualificação de fertilizantes, a utilização de corretivos com base na variabilidade espacial dos nutrientes no solo, segundo o autor Molin 2003. Ainda que dessa forma, o presente artigo tem como objetivo analisar a eficiência da utilização do geoprocessamento na agricultura de precisão, verificando a possibilidade da aplicação dessa ferramenta nesse setor. Ou seja, a agricultura de precisão para o Brasil. A agricultura é um fator de grande relevância na geração de riqueza, tendo se firmado como âncora no processo de estabilização dos preços e como fonte para a obtenção de divisas via exportação. Isso gerou alguns problemas, como o aumento forçado das escalas de produção, a elevação dos custos acima das receitas e a redução dos preços recebidos. A compreensão da renda agrícola é concentrada dos agentes compradores na produção agropecuária e a queda da renda da população consumidora, segundo o autor Nunes, 2007. A agricultura de precisão coleta as informações da superfície terrestre por meio de um sensor remoto com radiação eletromagnéticas, incidentes e a utilização de softwares específicos. É possível desenvolver cartas temáticas para um aproveitamento agrícola eficiente, podendo também monitorar à distância já as máquinas agrícolas, também como são influenciadas por mecanismo de precisão global, que é o Global Positioning System, GPS, ou seja, Sistema de Posicionamento Global. Assim, o aproveitamento melhor, a colheita, o espaço, o tempo e a economia gerada.
Geotecnologia. De acordo com a Embrapa, 2014, geotecnologia são um conjunto de técnicas e métodos científicos utilizados para a análise, exploração, estudo e a conservação dos recursos naturais, considerando diferentes escalas e a informação espacial, sendo também utilizado nos estudos de paisagens e variáveis ambiental, na análise auxílio na prevenção de desastres naturais, além de gerenciar e monitorar a atividade humana. Esse conjunto de técnicas é formado por hardwares, satélites, câmeras, GPS e computadores. Softwares são capazes de armazenar e manipular essas informações, né? E quem monitora é o ser humano, né? Em tempo real. Geotecnologia. Fazem parte da geotecnologia e o processamento digital de imagens, PDI, geoestatísticas e os SIG, tal conjunto de ferramentas e instrumentos delimitado, segundo o autor Silva 2003. Reforça a ideia de que o entorno da geotecnologia é muito mais amplo do que se estabelece, não se limitando apenas ao mapeamento localizações pontuais, dentre outros, e sim a conjunto de fatores que levam os resultados almejados por diferentes profissionais. Os procedimentos utilizados nesse artigo, os procedimentos metodológicos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica por meio de artigos científicos, livros, pesquisas acadêmicas, com o intuito de analisar a utilização de geoprocessamento na agricultura, de forma que fosse mais precisa, agricultura de precisão. Os resultados e discussões o uso do geoprocessamento e a agricultura de precisão estão extremamente relacionados, produzindo diversas vantagens. Dentre elas, a diminuição de impactos ambientais da atividade agrícola, uma vez que a área explorada será menor, ocorrendo um manejo mais adequado e conservação do solo. Aumento da eficiência da utilização dos insumos e a lucratividade da cultura. Melhor acompanhamento do produtor e também para sua tomada de decisão. O monitoramento e o controle de pragas e doenças em cultura, isso pode ocorrer de forma em tempo real. Dessa forma, a implantação de um sistema de geoprocessamento é essencial para se obter um planejamento adequado. Segundo o autor Filho et al. 2016, o planejamento do uso das terras necessita da avaliação do seu potencial considerando as suas condições de topografia, altitude, aonde ela está inserida. As ferramentas de geoprocessamento são relevantes instrumentos usados para levantamento de dados do espaço geográfico, propiciando um entendimento, mapeamento, interpretação, análise, correção, correlações e planejamento de áreas. Dessa forma, é necessário compreender os conceitos do geoprocessamento junto às suas aplicações, buscando sua utilização pelos profissionais interessados, segundo o autor Castanho 2006. Essa forma, integração desses dados, os satélites fazem a coleta dessas informações do solo, por câmeras, muitas específicas, lançado para uma grande central, onde se volta essas informações e o produtor, as pessoas podem ter esse acesso na palma da mão, pelo seu telefone celular ou
tablet, notebook. Ainda, de acordo com o autor Machado et al., 2017, o grande número de dados georreferenciado, quando levantado de boa qualidade, permite que os SIGs façam a especialização dessas informações, gerando produtos que subsidiam o planejamento e a tomada de decisão, né? Aqui a gente tem uma imagem que representa o mundo, né, o SIG ali, a informação, onde é que está, né, o satélite, o mundo, a aquisição desse dado, que o produtor pode adquirir essas informações, aí a partir disso ele consegue fazer essa manipulação desses dados, fazendo a manipulação ele vai ter uma análise mais precisa, pode gerenciar, fazer essa gerência desse produto e com isso tomar a decisão mais assertiva para a sua área. Ainda os autores fizeram a consideração final que, apesar do custo-benefício do geoprocessamento é grande, exigindo inicialmente certo investimento do produtor, mas produzindo, ao longo prazo, diversas vantagens e benefícios no âmbito econômico e ambiental, porque ele vai conseguir reduzir os custos de fertilizante, vai estar mais a par na hora de fazer uma entrada com um controle, uma prevenção, né? Desse modo, o nosso grupo concluiu que é importante que os estudantes das áreas agrárias façam uma leitura de um artigo como esse, né? Se não encontrarem, pode chamar alguém do grupo, que a gente vai repassar o artigo para fazer essa leitura, e mais outros artigos também que têm essa relação da agricultura de precisão. Ainda, o grupo ele finaliza essa apresentação com uma frase de Mike Lemmer, que dar o melhor de si é mais importante do que ser o melhor. Deste modo, a gente agradece a atenção de todos. Muito obrigado pela atenção. Vamos encerrando a apresentação e finalizando também o vídeo.